Bom dia a todas as advogadas e advogados da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional do Paraná. Meu nome é Tarcísio Cretes, presido atualmente o Instituto dos Advogados do Paraná e o Centro de Estudos de Sociedades também do Paraná, que tem como sustentação inexorável e congênita a Comissão da Sociedade de Advogados. Aqui cumprimento na pessoa da nossa colega, doutora Maria Amélia Viana, e do nosso presidente, Cássio Teles, que não deixa de nos apoiar e pessoalmente contribuir em todos os eventos relacionados à sociedade de advogados nesse estado. Gostaria de convidar a você, nosso espectador virtual, a participar da próxima hora desse seminário, que tem como tema a essência da nossa atividade profissional. Governança corporativa voltada às sociedades de advogados em tempo de crise. O que se pode fazer em busca da constante evolução, profissionalização e capacitação dos escritórios de advocacia no enfrentamento da pandemia. Atualmente, nós sabemos que a advocacia tem se organizado com especialistas nas modalidades das diversas atividades econômicas e nas particularidades da ciência do direito. A prestação dos serviços profissionais pode ser voltados para as pessoas jurídicas, as sociedades empresárias e cooperativas, associações civis, fundações e correlatos, assim como para as pessoas físicas. Seja perante o fórum, representando os interesses em ações judiciais, em procedimentos de soluções alternativas e controvérsias, como arbitragem perante o tribunal privado, mediações corporativas, procedimentos administrativos perante os tribunais administrativos, ou por intermédio de consultoria. Em nosso Estado, nós sabemos que a grande maioria dos escritórios de advocacia é formada por um pequeno grupo de advogados, normalmente recém-formados, que se juntam em prol do desenvolvimento conjunto da advocacia, visando o compartilhamento das aptidões profissionais individuais de cada um dos seus respectivos sócios. Percebe-se, atualmente, um número elevado de sociedades de advogados no Paraná que gostariam, pois, de ter mais orientações sobre a governança de sua sociedade. Se é verdade que, quando eu me formei para ser um guerreiro perante o fórum, porque a advocacia praticamente se resumia às discussões dentro do fórum, hoje é verdade que essa realidade modificou-se. Além da consultoria e além de todas essas pleiades de atividades econômicas que nós temos que acompanhar, seja de business para as pessoas jurídicas e de direito privado, ou seja, dentro da especialidade que eu mencionei, para as pessoas físicas, também é verdade que a advocacia mudou e vai mudar muito internamente. Interna corporis, nós temos agora uma nova advocacia. Nós precisamos buscar uma nova gestão dentro da advocacia. E mais do que isso, e talvez isso seja mais importante, não é apenas olhar apenas e tão somente para a gestão, mas é também saber da sua governança. De que maneira nós vamos trabalhar com compliance, de que maneira nós vamos trabalhar com os novos desafios que se impõem, como, por exemplo, da legislação da proteção de dados, e de que forma nós vamos, na realidade, trabalhar com a controladoria. O desiderato desse projeto, da Comissão das Sociedades de Advogados, é alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Pacto Global das Nações Unidas, especificamente o número 4 e o número 8, justamente com o intuito de propiciar a orientação das sociedades de advogados ao exercício pleno de sua atividade profissional, sempre procurando a necessária evolução técnica, profissional e de sua respectiva gestão. Assim, em alinhamento a este Pacto Global da ONU, o presente projeto, o presente seminário, tem por motivação o compartilhamento de experiências com profissionais do direito, além de profissionais de outras áreas econômicas, que podem e que contribuem para a orientação
no sentido da melhor gestão de governança nos escritórios de advocacia, especialmente nesses tempos de mudança. Nós sabemos que a pandemia nos traz uma série de desafios, mas a situação pós-pandêmica vai mudar o nosso mundo. Se é verdade que antes nós tínhamos que sensibilizar os juízes, talvez de forma presencial, agora nós temos que aprender uma nova etiqueta de como nos apresentarmos perante o monitor, de como sensibilizarmos os juízes perante uma determinada sustentação oral ou uma audiência. Mas é verdade que isso não significa só, como eu dizia anteriormente, para fora, mas para dentro também. Nós temos uma série de outros desafios, como a inteligência artificial e também a proteção dos dados, a nossa controladoria e o compliance que nós temos dentro da nossa sociedade de advogados. Hoje, estamos iniciando o terceiro e derradeiro seminário virtual. Lembrando que os dois anteriores permanecem à disposição dos advogados interessados no canal da ESA, que trataram a respeito dos tipos de sociedade, no que diz respeito às exigências para o registro e também o planejamento fiscal dessas sociedades. O segundo seminário tratou a respeito das boas práticas de governança e o planejamento estratégico para esse tempo de crise e para o período pós-pandêmico. E, finalmente, hoje iremos tratar de dois temas que são imprescindíveis para as sociedades de advogado, especialmente aquelas em movimento, qual seja a Controladoria Geral dos Escritórios, compliance e a Lei Geral de Proteção de Dados. Para esses temas, convidamos dois profissionais do mais alto gabarito. A nossa colega, conhecida de todos, doutora Samantha Albini, para tratar da controladoria, e o engenheiro Gianfranco Uncelli, para discorrer a respeito de compliance e a LGPD. Nessa mesa virtual, gostaria de oferecer a palavra para a nossa palestrante, a nossa colega, doutora Samantha Albini. Para quem não conhece, advogada paranaense, especialista em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral, é diretora e consultora especializada em gestão de serviços jurídicos na Radar, gestão para advogados. Pioneira em controladoria jurídica no Brasil, professora, palestrante e autora de livros sobre gestão jurídica. Doutora Samantha, com a palavra, meu muito bom dia. Bom dia, Tarcísio, bom dia, Gianfranco e todos os demais. Já feito, em nome aí do Tarcísio, o nosso agradecimento, né? Tanto à OAB, como a todos os nossos apoiadores, e eu agradeço em especial também a Maria Amélia, com quem trabalhei, pude participar de uma das primeiras controladorias jurídicas que nós temos ciência, né, no Brasil, num escritório em conjunto. Então, é muita honra para mim participar desse evento, principalmente nesse momento sensível em que estamos e que todo mal, com certeza, também tem o seu lado do bem e nos traz essa sensibilidade, essa percepção realmente de que é mais do que hora, né, de mudar um pouquinho a nossa forma de enxergar a advocacia e, de uma vez por todas, quem sabe, dar os braços para a gestão e para a tecnologia, entre outras ferramentas aí, para realmente alcançarmos melhores resultados. Vejam, há pouco tempo atrás, eu comentava com os meus alunos e clientes a importância de nós embarcarmos mais tecnologia na advocacia e, quem sabe, por que não, começarmos a trabalhar de forma remota, começarmos a trabalhar em home office e etc. Isso antes da pandemia. A reação uníssona, se não uníssona quase, dos advogados sempre foi: não funciona, não dá certo, na advocacia isso é impossível. E aí nós fomos forçados com a pandemia a nos utilizarmos dessa modalidade de trabalho e usarmos mais tecnologia. E qual é agora
a percepção de muitos é, puxa vida, funciona, é possível e, inclusive, eu estou gostando. E, inclusive, está surtindo um bom resultado no meu escritório. E, inclusive, os membros da minha equipe estão gostando. Então, assim, é muito interessante o quanto nós podemos ainda quebrar algumas barreiras, certo? Da nossa visão, da nossa cultura e até mesmo a nossa forma de ser como advogados, às vezes um pouco mais conservadores, sim, porque não, né? Faz parte do nosso perfil, mais tradicionais, apegados, né? Ao mundo real, ao concreto, e por que não, nesse momento, então, irmos um pouco mais para esse mundo virtual, essa utilização da tecnologia e da gestão. E eu começo a minha fala, que é a respeito de controladoria jurídica, justamente chamando a atenção de todos para que a gestão caminha de mãos dadas com a tecnologia. Eu costumo chamá-la de gestão tecnológica, porque realmente não se concebe a utilização da tecnologia sem uma gestão e vice-versa. Não há gestão sem o uso de uma tecnologia. Ainda mais na área de prestação de serviços e prestação de serviços como os nossos, que são meramente intelectuais, que são realmente intangíveis, que dependem muito, né, do nosso intelectual, do intelectual da nossa equipe, de métodos, teses, argumentações, formas de advogado diferentes que cada escritório e cada advogado desenvolve. Então, essa gestão tecnológica, ela realmente vem para trazer melhores resultados para uma advocacia técnica. Ou seja, esse seminário, penso, não abordou e não objetiva abordar questões jurídicas propriamente ditas, técnicas, no sentido de elevar o advogado a um patamar melhor ou pior tecnicamente, e sim mostrar o quanto a governança, como bem disse o Tarcísio, pode nos trazer resultados melhores juridicamente. Partindo, então, do pressuposto que nós estejamos sempre estudando, nos desenvolvendo como advogados juridicamente, nós podemos utilizar dessas ferramentas de gestão e de tecnologia para um resultado melhor. E nesse contexto entra aí, é claro, a controladoria também, além do compliance, da Lei Geral de Proteção de Dados e todas as outras técnicas e ferramentas que nós temos aí acontecendo. Eu gostaria de pedir licença para vocês para compartilhar aqui alguns slides que podem nos ajudar para ilustrar um pouquinho mais a questão da controladoria jurídica. Então, eu vou falar aqui, eu iria começar aqui do slide inicial, mas eu vou pular aqui os primeiros, já que eu já fui apresentada, e chamando a atenção de todos para esse nosso mercado jurídico, que hoje nos revela quase 1.200.000 advogados, né? Mais de 3 milhões de bacharéis, segundo o Conselho Nacional de Justiça, e que representa um desafio não só pela concorrência em si, mas também por todas as outras consequências e fatores que estão ligados ao mercado. A concorrência, como nós sabemos, em qualquer mercado, vai trazer um aviltamento dos honorários, vai trazer uma luta, uma briga no terreno dos preços, justamente em razão do grande número de profissionais, de oferta de serviço. Além da questão da importância de nós tentarmos agregar valor a uma advocacia para manter, né, os nossos honorários bem valorizados, nós também temos aí um cliente cada vez mais exigente, até porque o consumidor brasileiro mudou e o cliente do escritório de advocacia mudou. Ele quer um prognóstico mais detalhado do seu caso, ele quer informações periódicas frequentes e agora cada vez com maior cuidado em razão do compliance e da LGPD, e ele quer um contato, um relacionamento mais próximo com o escritório de advocacia, algo que é bastante desafiador por si só, independente do tamanho da nossa advocacia, né? Porque nós dependemos justamente de tempo, né? O nosso fator de trabalho é o tempo.
Então, enquanto nós estamos lá nos dedicando a uma petição, a um estudo de um caso, nós também vamos precisar nos dedicar ao relacionamento com o cliente. Então, compor tudo isso, compor todas essas necessidades, realmente é um desafio. Ainda uma fatia recente que tem nos impactado cada vez mais das reformas legislativas, né? Tivemos aí recentemente a reforma trabalhista, que nós vimos o quanto causou aí de efeito nesse mercado. Claro que já em seguida abrandado em razão da pandemia e seus efeitos, também trabalhistas, mas, né, depois tende a se acomodar novamente e mudar aí bastante esse mercado jurídico trabalhista. O nosso judiciário, que por mais que tenha sido beneficiado com o processo eletrônico, ainda também possui desafios grandes em termos de morosidade, nós sabemos, principalmente em alguns locais, em alguns tipos de tribunais e varas. Agora, o mais recente episódio, realmente esse, de um avanço muito intenso da tecnologia, como bem dito pelo Dr. Tarcísio, ainda com o advento de uma inteligência artificial que nos assusta, que nos causa na advocacia ainda algum temor, alguma resistência, justamente pelo desconhecido e pela falta de domínio que temos da tecnologia em si, né? Quem dirá do uso de uma inteligência artificial. Então, essa fatia agora, ela veio e impactou muito no mercado jurídico. E realmente nós precisamos, nesse momento, compreender bem esse cenário todo, né, do mercado, para fazer o melhor uso do que nós temos aí à nossa disposição. E o que ocorre? Ocorre que a gente faz a faculdade de Direito e não aprende sequer a gerir a nossa advocacia. Nós entramos nesse mercado jurídico sem o conhecimento básico de ferramentas de administração que nos deem aí um respaldo, uma segurança sobre, puxa vida, como que eu faço para organizar a informação internamente no meu escritório? Qual é a melhor forma de eu gerar um relatório para o meu cliente? Como que eu alimento adequadamente um software de gestão? Como que eu implanto uma estrutura de pessoas interna que vai fazer essa gestão e vai conseguir me dar essa informação, esse relatório? E por aí vai, né? Então, realmente, esse é um contexto que nos apresenta aí os desafios e que podem ser todos supridos pela gestão dos serviços profissional, né? Porque o que nós queremos com a nossa advocacia, com essa gestão? Uma advocacia muito mais efetiva, com mais segurança, qualidade. Nós queremos, ao mesmo tempo, agilidade. Nós queremos o melhor resultado possível. Claro que é diferente, a depender do tipo de cliente, né? Do tipo de área em que a gente atua, mas, de qualquer maneira, existe na nossa mente um melhor resultado possível, uma advocacia ideal, que vai trazer um melhor desempenho interno, vai nos dar a certeza de que nós estamos trabalhando bem, de uma forma produtiva, segura, etc., mas também vai trazer uma maior satisfação para os meus clientes. Porque eu não posso pensar só no âmbito interno e nem só no âmbito externo. Eu tenho que compor esses dois, né? E aí, eu vou me amparar do quê? Eu vou me amparar de 3 principais ferramentas que me trazem esse melhor resultado possível. Nós não podemos pensar numa gestão adequada sem uma ferramenta tecnológica, sem uma ferramenta de pessoas e sem uma ferramenta de processos de trabalho. Então, é isso que eu gostaria de que vocês vislumbrassem aí dentro da advocacia de vocês. Como está o uso da tecnologia, das pessoas e da ferramenta de trabalho em si, dos processos de trabalho. A ferramenta tecnológica, muitas vezes, ela está exemplificada, ela está utilizada pelo software de gestão no nosso escritório. Pelo menos um software de gestão eu preciso ter, né? Onde eu vou realmente compilar todas as informações. Agora, claro que hoje em dia, outros softwares de analytics, de BI, outras tecnologias, né, são necessárias para um bom andamento. De qualquer maneira, minimamente o software de gestão. A ferramenta de pessoas, ela justamente vai estar composta na controladoria jurídica, que é essa equipe
especializada em fazer essa gestão tecnológica. E a ferramenta de processo de trabalho num manual de fluxos e procedimentos, um documento escrito que me traga todo um padrão de excelência de trabalho, inclusive pode também contemplar todas as orientações de compliance e de Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a ferramenta tecnológica é onde eu vou fazer, né, toda essa minha gestão, onde eu vou inserir o dado, onde eu vou anexar o documento, onde eu vou gerar o relatório. A ferramenta de pessoas é quem vai fazer a controladoria jurídica. E os processos de trabalho são o como nós vamos fazer. E tudo isso já nos conduz à ideia de gestão, né? Nós temos aqui uma das ferramentas de gestão mais usadas aí no mundo, que é a famosa 5W2H, e que aqui dentro da nossa área jurídica a gente expressa dessa forma aqui, né? Os 5 Ws do o que, porquê, quem, onde, quando, né? Iniciais em inglês de what, why, who, where e when. E os 2 Hs do how e how much, o como e o quanto, né? Então, o que nós temos que fazer? Fazer uma gestão de serviços de excelência para ter o melhor desempenho interno e satisfazer o cliente. Quem vai conduzir isso é a controladoria jurídica. Aonde vai ser feito isso? No software de gestão. Quando vai ser feito isso? Imediatamente, para ontem, né? Nesse cenário nosso realmente tão desafiador. Como? Por meio de um manual de procedimentos e quanto que isso vai nos despender? Um investimento que dá retorno. Então, eu gostaria realmente de chamar a atenção de vocês que, para que nós possamos ter o melhor resultado na advocacia, nós vamos ter que reservar tempo, energia e também recurso financeiro para esse resultado, né? Seja por meio de cursos, seja por meio de livros, seja por meio de uma consultoria que a gente venha contratar, eu preciso investir na profissionalização da gestão do meu escritório. E também isso independente do meu porte, se eu trabalho sozinho, se eu sou uma sociedade pessoal, ou se eu sou um advogado que ainda está se formando, ou se eu sou um micro, pequeno, médio, grande escritório, isso não importa, né? Eu mesmo tenho contato frequentemente com pessoas que sequer se formaram ainda, ou que acabaram de se formar, ou que são sociedades unipessoais e que já estão atentos a essa necessidade de profissionalização. Então, a ideia é nós pensarmos em termos de controladoria na distribuição adequada de papéis e funções, pois nós sabemos que tem pessoas adequadas para cada tipo de função no nosso escritório, temos que explorar o conhecimento, a experiência, a vocação de cada um, né? Aprendendo também a delegar isso para compor uma equipe, né? Nós só vamos crescer se nós compusermos uma equipe e desenvolvermos pessoas e aprendermos a delegar, né? Mas delegar mantendo o controle também é um grande desafio, né? E o que nós temos nos escritórios normalmente? O que acaba acontecendo? A gente tem lá os sócios, né? Ou uma pessoa, a gente acaba compondo uma equipe, tendo pelo menos uma secretária, talvez mais um ou dois advogados, estagiários trabalhando conosco. Então, o nosso crescimento, ele se dá dessa forma sempre intuitiva, né? Uma forma que a gente entende, vai precisando contratar pessoas para nos apoiar no dia a dia. E aí, qual que é o problema? É que a gente cresce de uma forma desorganizada, sem um setor especializado na gestão, sem planejamento, né? Tendo o risco aí de falha de execução, sem padronização. E, acima de tudo, a gente acaba diluindo a gestão por toda a equipe. Todo mundo faz um pouquinho, mesmo pessoas que não gostam, que não têm vocação, que não aprenderam gestão, né? Que não conhecem, não têm experiência naquilo, que às vezes fazem até mesmo a contragosto. E aí, é claro que a gente não tem o melhor resultado, seria impossível, né? Então, todo esse trabalho, né, de uma forma descentralizada, nos conduz a uma série de problemas que podem gerar riscos, podem gerar, inclusive, falhas, perdas de um prazo, etc., né? Ou, pelo menos, acaba gerando, o que é natural, retrabalho, falta de produtividade, situações que nós temos comuns aí nos escritórios de advocacia. Qual que é a solução, então? Separarmos bem a atividade técnica da atividade de gestão para termos melhores resultados.
criando um setor chamado controladoria, que vai assumir toda a gestão e deixando o nosso setor técnico concentrado na atividade puramente técnica. Nós exemplificamos sempre, então, aqui por meio do desenho do organograma, né, que é um termo técnico para o desenho da estrutura de pessoas e funções dentro de uma organização. Então, nós temos lá o conselho de sócios, mesmo que seja um só advogado, né? Um administrativo financeiro, que acaba sendo criado, nem que seja com o auxílio de uma secretária ou algo assim, o setor técnico e ao lado a controladoria jurídica. E para entender bem, aqui os papéis de cada um. O meu administrativo financeiro fazendo um papel puramente administrativo e financeiro interno, ligado ao dia a dia, né, do meu administrativo de telefonia, recepção, secretariado, manutenção, compras, né, a logística, copa, limpeza, e o financeiro em si, tudo que diz respeito ao dinheiro, à gestão financeira, né, sendo feito dessa forma profissional e sigilosa por um setor, por uma pessoa específica. O meu setor técnico concentrado naquilo que é atividade puramente jurídica, o atendimento técnico, o peticionamento, as audiências, as sustentações orais e atividade consultiva, tida como tudo que não é o contencioso, né? E a controladoria jurídica dando todo o suporte ao setor técnico, tudo que está ligado ao trabalho do dia a dia, mas que é mais gestão do que o jurídico. Cadastros, gestão documental, gestão de publicações, intimações, citações em geral, agendamentos, controles, diligências, a gestão das guias de custas, de correspondentes, as distribuições e protocolos, os acompanhamentos processuais e os relatórios, tanto para clientes quanto os internos de indicadores de desempenho. Então, dessa forma, a gente compõe um organograma que a gente chama de ideal, com 3 níveis de gestão e pelo menos 3 departamentos. E eu digo a vocês, esse organograma ele se aplica a toda e qualquer advocacia, mesmo a uma advocacia unipessoal ou inicial, de um advogado recém-formado, de uma advocacia iniciante. Por quê? Porque todos esses papéis e funções existem no dia a dia de uma advocacia. Enquanto eu sou sozinho, eu jogo em 7 posições. A partir do momento em que eu for crescendo, eu vou contratando pessoas e vou delegando as atividades. Até um dia eu ficar ali numa área mais estratégica, numa posição mais estratégica, em que o escritório não dependa mais tanto de mim, em que o escritório possa trabalhar, funcionar, sem que tudo passe pela minha mão, sem que as coisas estejam realmente ligadas, dependentes de uma decisão ou de qualquer situação minha, né? Então, esse deve ser o objetivo. Se nós temos a visão mais empresarial da advocacia, ou seja, se eu quero uma advocacia profissionalizada, se eu quero criar uma advocacia realmente que é uma atividade empreendedora, eu tenho esse desejo de um dia, mesmo que daqui a 20, 30, 40 anos, muitos anos, eu venha, claro, a me aposentar ou até antes disso, a tirar o pé do acelerador e poder ter toda uma equipe trabalhando, levando o nome do escritório adiante, a nossa marca, a nossa reputação. Então, essa é a ideia, né? E a controladoria, então, ela surge nos Estados Unidos com o nome de Paralegal, se adaptou ao Brasil, aprimoramos a ferramenta, ela ainda é uma ferramenta inovadora, desconhecida da maioria dos advogados, né? E que está agora, nesse momento, sendo muito utilizada, sendo muito falada, justamente pela necessidade de uma melhor gestão, né? Ela realmente vai dar todo o suporte de gestão ao setor jurídico e propiciar aquilo que toda atividade profissional deve ter, que é uma análise de resultado. Quer dizer, é a gente trabalhar no dia a dia, sim, com excelência, informando o nosso cliente, mas também gerando relatórios internos que nos deem uma inteligência de negócio, uma inteligência a respeito de como estamos indo, como está sendo o nosso desempenho, estamos crescendo ou não, estamos conseguindo conquistar mais clientes ou não, estamos ganhando mais ações ou não, e por aí vai, né?
Então, uma série de indicadores que podem ser trazidos pela controladoria, que é comparada, então, a um coração dentro de um escritório, porque ela vai recepcionar todas as informações. E o que é um escritório de advocacia, se não um conjunto de dados, um conjunto de informações, traduzidos pelo que o cliente nos narra, nos traz documentalmente, né? Pela petição que é feita, elaborada, pela peça que é elaborada, pelo peticionamento, pela audiência. Tudo isso é informação, dado em diversos formatos que precisam ser tratados e geridos de uma forma estratégica. E aí, a composição da controladoria acaba sendo, idealmente, de um controller, um assistente e funcionários estagiários, podendo começar apenas com um controller, ou um controller e um estagiário. Nós temos aqui um desenho exemplificativo da estrutura de uma controladoria jurídica, né? Somente para entendermos que o controller ele é esse gestor da controladoria, né? E dentro de um caso concreto, como que nós podemos distribuir as funções, fazendo com que o controller tenha uma atividade mais de liderança e conferência, né? Controle real do que está sendo gerido, né? O assistente como seu braço direito ali, para qualquer necessidade, ou até mesmo para suprir uma omissão temporária ali do controller, e os estagiários, ou misto de estagiários e funcionários, para realizar o trabalho mais operacional, que sempre vai passar por uma dupla conferência, por sistemas de segurança, inclusive orientados pela ISO 9001 e outras regras de qualidade, para que a gestão seja segura, é claro, dentro de um escritório de advocacia, em que a gente não pode nem pensar em perder um prazo, em perder uma audiência, em cometer uma falha, né? E aí a Maria Amélia me pediu, Samantha, fale das melhores práticas de implantação, né? Então, eu trouxe aqui um passo a passo de nós precisarmos entender bem o que é a controladoria, antes de mais nada, né? Para então selecionarmos o controle jurídico que vai ser peça-chave, né? O gestor desse setor, né? Selecionarmos o restante da equipe quando necessário e possível, termos ali mais pessoas amparando essa atividade, porque pode parecer que ela é simples ou, enfim, fácil de fazer e não é bastante trabalhosa, né? Ter uma estrutura, tanto espaço físico como todo um requisito de TI preparado para isso, né? Já que a gente vai embarcar tecnologia na nossa advocacia, ter servidor, ter pelo menos 2 backups, termos aí um firewall bem configurado, temos todos os cuidados e boas práticas de TI, termos um sistema, né? E configurarmos e parametrizarmos adequadamente esse sistema, prepararmos esse sistema para o uso, quem já tem o sistema, fazer uma reconfiguração, uma reparametrização dele, né? Depois uma auditoria desse sistema, ou cadastrarmos tudo no sistema, para que o sistema seja realmente o nosso banco de dados, revisar as regras e procedimentos, escrevendo um manual, que vai ser como nós vamos fazer a gestão, para aí realmente começarmos a assumir toda essa gestão e deixar lá a ideia de relatório, indicadores para o fim de todo esse processo, né? Então, a controladoria em si, ela vai assumir vários grupos de atividades, aqui estão os principais 9 grupos de atividades da controladoria, né? Que ela vai assumir para permitir que justamente o escritório tenha um resultado melhor, deixando o nosso setor técnico concentrado nas atividades puramente técnicas, né? E fazendo uma gestão realmente profissionalizada de toda a informação, de todos os dados. Então, essa aqui que é a ideia da controladoria, sendo imprescindível que os sócios conheçam muito bem as funções dela e sendo também muito importante que o setor técnico compreenda que vai trabalhar em conjunto com a controladoria, né? Não existe ali um contra o outro, né? Não pode haver assim uma ideia de resistência no sentido de a controladoria vai ser implantada, vai ser um setor que vai ficar me controlando ou algo do tipo. Não, a gente já não vê isso, né? Todos são colaboradores colaborando para um único fim, né? E essa controladoria deve ser implantada a qualquer momento,
para um bom resultado, mesmo em escritórios pequenos ou, como eu disse, até mesmo em sociedades unipessoais, logo que possível, logo que o orçamento permita, a contratação de um controller, isso já vai ser muito útil, né, para que esses resultados possam realmente aparecer. Que são muitos, né? Muitas vantagens. A principal vantagem é um ganho de pelo menos 100% a mais de produtividade, de resultado em si, né? Eu consigo fazer muito mais com menos, eu mantenho a minha equipe enxuta e consigo assumir mais clientes e mais serviços, né? Gerando um resultado melhor, acompanhando mais frequentemente os meus serviços, os meus processos, conseguindo fazer a minha carteira girar da forma adequada, na velocidade adequada, né? E realmente atingindo aquele resultado ideal que nós vislumbramos na nossa advocacia, tá? São muitas as vantagens da controladoria, a ponto de proteger a reputação da banca, reduzir riscos, reduzir custo, majorar lucro e contribuir para o compliance, para todas as outras regras e normas que objetivam justamente uma proteção de dados, de informações, de marcas, né, de conhecimento, de know-how, de expertise. Tá bem? Eu trouxe também aqui, por fim, antes de abrir para perguntas e comentários, indicações de livros, o livro da Controladoria Jurídica em si, né? Bem como alguns outros que eu julgo importantes, que eu julgo muito bons, relacionados à gestão dos serviços. E, desde já, agradeço a vocês, também disponibilizando esses slides aí, para que a comissão e toda a OAB possa fazer uso e mandar também para os nossos assistentes aí, para os nossos ouvintes desse seminário. E é isso aí. Essa é a minha contribuição nesse momento de pandemia, nesse momento em que nós estamos atentos à necessidade de uma gestão tecnológica para que a gente possa ter um resultado ainda melhor na nossa advocacia. Samantha, muito obrigado pelas suas palavras, pela sua exposição. Eu já recebi aqui no meu WhatsApp pessoal alguns questionamentos, né, que nós vamos logo mais colocar para você, caso nós tenhamos tempo. Espetacular, muito interessante e é dentro daquilo que nós falávamos, né, Samantha? A advocacia mudou, nós estamos no meio do furacão, vai mudar ainda muito mais e é por isso que nós temos que estar preparados para isso. Muito bem, agora eu gostaria então de passar a palavra ao engenheiro, o professor Gianfranco Montinelli, que é diretor associado da INTEDIA, International Dynamic Advisors, sócio da DVM, Consultoria e Gestão, sócio da Montinelli, Consultoria e Treinamento, professor em cursos de MBA, em programas como FGV Management, Escola de Direito do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas, ISAI, da nossa Universidade Federal do Paraná, do nosso Cefet aqui do Paraná, o TFPR, da PUC Paraná e também da Steinbach University, tomara que eu tenha falado certo, que é em Berlim, na Alemanha, dentre outros. Exerceu cargos executivos nas empresas da Oi, NET, Brasil Telecom, Between do Brasil e GVT, atuando em gerenciamento de projetos e processos, desenvolvimento de negócios e suporte técnico. A sua graduação é de engenheiro eletricista na UFESC, em doutoramento no Programa de Engenharia de Produção e Sistemas da PUC Paraná, cujo o tema de sua tese é capabilidade de processos para a transformação judicial, cybersecurity, dentro do contexto da Lei Geral da Proteção de Dados. Mestre em Engenharia Elétrica, como eu falava pelo Cefet, pela UTFPR, MBA em Gestão Comercial na GV, Data Protection Officer, Compliance Officer da Universidade de São Jorge, na Espanha, e Executive Program in Project Management
George Washington University, nos Estados Unidos. Com muito prazer e muita honra, recebemos então agora a intervenção e as reflexões do nosso professor Gianfranco, com a palavra. Muito bom dia, Gianfranco. Muito bom dia, doutor Tarcísio. Muito bom dia, doutora Samantha. Foi muito bom ouvi-la, gostei muito do que eu ouvi. Quero agradecer ao doutor Marcos Leandro Pereira pelo convite, doutora Maria Amélia, uma satisfação enorme. E não sou advogado, sou engenheiro, mas sou filho de advogado, sou casado com advogado, irmão de advogado. Até quero fazer um registro especial ao meu pai, amanhã ele faz 80 anos. Meu pai tem o registro 3.263, né, doutor Odilon Moncinelli. Então, ele é uma lenda viva aí da advocacia paranaense. Mas a ideia é a gente falar um pouco, né, sobre compliance, um pouco sobre LGPD, e foi muito interessante, né? A fala anterior da doutora Samantha, ela trouxe muitas coisas, né, sobre controladoria. Até na semana passada eu tive numa palestra da Fundação Getúlio Vargas e a gente falava exatamente sobre como o compliance ajuda a gente a ter informações confiáveis, né, para a controladoria. Ou seja, a controladoria é o núcleo, é o cerne para a tomada de decisão. Então, quando a doutora Samantha falou por diversas vezes a palavra gestão, eu queria que isso ficasse muito claro, né, que compliance é efetivamente uma ferramenta de gestão. Então, eu assim, quero parabenizar a OAB, a comissão, ao senhor, doutor Tarcísio, a doutora Maria Amélia, por esse evento, porque essa ideia de inserir conceitos de governança, de compliance, de LGPD nos escritórios, ou seja, essas boas práticas assim, aplicadas aos escritórios, é fantástico. Né? A doutora Lara Selem, no evento da semana passada, o evento da segunda-feira passada, ela falou uma coisa muito interessante. Né? Ela falou que a faculdade de Direito não ensina a fazer o estratégico, e sim o tático. Então, isso é uma coisa que me marcou bastante e realmente isso é verdade. Né? O que ela falou tem muito sentido e algo que esse evento aqui, certamente, ele vai trazer informações poderosas. Mas vamos falar um pouco, né, de compliance. Assim, né, compliance é uma coisa que no Brasil começou a ser falada por causa da lei, né, de compliance, né? E faz pouco tempo, mas isso começou lá nos anos 70 nos Estados Unidos, com o famoso caso do Watergate, né? Isso foi lá em 72, né? Envolveu o presidente, envolveu um monte de coisas. E em 77, né, os Estados Unidos, ele promulgou a tal da FCPA, né? A Foreign Corrupt Practices Act, ou seja, era para começar a inibir práticas de corrupção, ou seja, criar sanções cíveis, administrativas e penais, principalmente no combate à corrupção comercial internacional. Aí lembra um outro caso dos anos 70, daquela fabricante de aviões, a Lockheed, né? Ela chegou a colocar dinheiro na mão de vários governos, governo alemão, governo italiano. Então, os Estados Unidos estava muito preocupado com esse tipo de coisa. Mas vamos voltar um pouquinho, né, no compliance, né? A gente na gestão adora termos em inglês, né? Compliance, né, um termo em inglês, ele significa basicamente estar em conformidade com alguma coisa, né? Ou seja, obedecer, satisfazer alguma coisa que foi imposto, mas principalmente comprometer-se com a integridade, né? Eu gosto muito de frisar essa palavra, integridade. Ou seja, uma organização, quando ela diz que ela está compliant ou em compliance, é aquela que cumpre e observa rigorosamente a legislação e ela também se submete e aplica princípios éticos nas suas tomadas de decisão. Então, olha só que interessante. A gente começa a conectar a compliance com a controladoria, ou seja, compliance gerando, né, esses princípios éticos na tomada de decisão. Para quê? Para preservar de forma ilesa a sua integridade, principalmente da empresa e de seus colaboradores. Então, a gente começa a trazer essa conexão de compliance junto com o que a doutora Samantha acabou de falar. Então, assim, e uma coisa muito interessante de compliance, né? A gente acha que vou tomar algumas medidas e vou deixar a minha empresa em compliance. Mas esse vou deixar, ele tem uma função um pouco mais complexa, né? Eu preciso monitorar
para que todos os envolvidos dessa empresa estejam de acordo com essas práticas de conduta, perdão. Ou seja, é algo que eu preciso convencer o fator humano, né? Então, eu costumo dizer nas minhas aulas de gerenciamento de projetos que o maior risco de projeto é o ser humano. Por quê? Porque o ser humano já vem com seus valores ou com a falta deles, já vem com as práticas. Então, no momento que eu estabeleço um código de conduta adequado, compliance, eu preciso convencer esses seres humanos. E esses seres humanos, se eles quiserem, ok, o projeto é de sucesso, mas se eles não quiserem, o projeto não será de sucesso. Então, esse fator humano, ele precisa ser gerido, ele precisa ser acompanhado, monitorado. E eu faço coro com as palavras da doutora Samantha quando ela fala em gestão. Aí entra a gestão. Aí entram os frameworks. Ela falou, adorei, né? Fiquei muito feliz quando ela falou em ISO 9001. Né? A gente fala em compliance de várias ISOs. Né? O que são ISOs? São as normas. Né? O pessoal fica muito preocupado com as normas. Puxa, aquela coisa, com o perdão do termo, para inglês ver, que é algo só para auditoria. Não, não. As normas, elas precisam ser entendidas, elas precisam ser aplicadas todo dia na nossa vida, profissional nas empresas. Existem duas normas muito interessantes de compliance, a ISO 19600 e a ISO 37001. Elas conjuntas, agora nesse ano nós teremos uma adaptação, as duas conjuntas formarão a ISO 37301. É muito número, é muita informação falando de normas, mas ela gera um framework, ela gera um modelo, ou seja, o que eu tenho que fazer para ter uma empresa que realmente esteja em compliance com qualquer coisa que esteja acontecendo dentro do meu país. Então, esses frameworks vão gerar essa facilidade. E aí entra a nossa experiência. Eu não falei muito disso, mas eu sou diretor de uma empresa espanhola, a Intedia, que ela tem por função justamente implantar esse tipo de normas. Então, nós temos uma experiência grande com esse tipo de coisa. E por que uma norma é interessante, né? Uma norma, ela tangibiliza, né? Você consegue mostrar por um documento, né? Um documento pós-auditoria, que a sua empresa foi reconhecidamente, ela tem as condições de mostrar que ela está compliant. E isso não é nada aqui brasileiro, não é nada aqui de Curitiba, é algo internacional. Então, isso é muito interessante do ponto de vista de preservar a integridade civil criminal, aumentar a eficiência, assim, reduzir os riscos das condutas não conforme. E aí entra diminuição do grau de exposição e responsabilização da alta administração. Então, isso é uma forma muito interessante de tangibilizar. E o que é interessante, né? Hoje, vários editais de empresas públicas, eles têm como parâmetro, como requisito da empresa concorrente, ela está certificada em algum tipo de norma. Ou seja, é muito interessante mostrar isso. E assim, no Brasil, né, é interessante a gente falar sobre isso, porque até vou convidar a todos que, em algum momento, acessem um site chamado Transparência Internacional. Esse site, ele coloca 180 países num ranking de transparência, sendo o número 180 o menos transparente, o pior deles. Né? O Brasil, infelizmente, ele ocupa a posição de número 106, ou seja, de 180 nós estamos na posição de 106. Então, hoje, até com os escândalos aí de Covid, das compras feitas por governos estaduais, municipais, né, isso só deixa a nossa imagem cada vez pior. Né? Então, as ações que o Brasil tem tomado, que várias empresas têm tomado de forma séria, né, principalmente depois da lei anticorrupção brasileira, né, a lei anticorrupção ela é de 2013, então as empresas elas têm tomado algo para dar uma resposta, mas é algo extremamente árido, algo extremamente difícil.
Então, a partir do momento que a gente coloca esse tipo de coisa, que a gente tangibiliza, a gente demonstra para nossos clientes e principalmente para toda a cadeia produtiva. Isso é muito interessante, mostrar, né, da onde que estão vindo os nossos recursos, para onde que eles estão indo. E eu me lembro, no começo do ano, eu fiz um curso de conselheiro de empresa, e uma das aulas foi com o Deltan Dallagnol. E ele trouxe algo assim extremamente importante, né? Ele falou das experiências dele lá, ele está durante a Lava Jato, e ele falou sobre alguns elementos que favorecem a corrupção no indivíduo, né? E ele disse que a maioria das pessoas que ele entrevistou, né? Ou melhor, que não foi uma entrevista, né? Que ele tomou depoimento, eles não eram pessoas necessariamente corruptas, né? Então, basicamente, tem as pessoas que são corruptas já por atitude, né? Elas são corruptas normalmente. Tem as pessoas que precisam de uma oportunidade, né? Ou seja, passou na frente ali, ele aproveita. Mas tem algumas pessoas que cederam a uma pressão, a um incentivo, ou seja, o chefe da empresa mandou. Então, isso é muito interessante quando a gente fala de um sistema, né, de compliance, e compliance assim, está muito relacionada com corrupção. E, assim, mudando um pouco, né, o foco de compliance, sempre que vocês lerem qualquer coisa sobre compliance, vocês vão ver que existe um foco muito grande sobre corrupção, porque ela nasceu, né, como eu disse lá no caso Watergate dos Estados Unidos, no caso da Lockheed, ela nasceu para falar de corrupção. Mas compliance é estar adequado, né? Então, hoje a gente fala em compliance digital, né? Compliance digital gerado, né? Vamos mudar um pouco o rumo da nossa conversa e falar de Lei Geral de Proteção de Dados. Eu gosto muito de falar de Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive esse é tema da minha tese de doutorado, e ela é interessante para a gente analisar como é que algumas empresas estão pensando. A lei ela foi promulgada aqui em agosto de 2018, e olha que interessante como é que algumas empresas se comportam. Nós temos trabalhado, né, com essa lei desde 2018, logo depois da promulgação. Eu trabalho, né, para uma empresa espanhola, e essa empresa já está preparada para trabalhar com isso desde antes, por causa da GDPR. GDPR é o General Data Protection Regulation, que é a legislação europeia. Lá na Europa, na Espanha, perdão, é a LOPD, a Legislação Ordinária de Proteção de Dados. Então, isso tudo já estava acontecendo na Europa antes de vir para o Brasil, né? Então, por isso que a gente já estava preparado. E o interessante, né, que o pessoal fala que, puxa vida, mas LGPD é algo que o Brasil inventou, é um overhead, algo que a gente... Não, o Brasil não inventou nada, né? A lei foi promulgada ali aos 44 minutos do segundo tempo do governo Temer por pura pressão do mercado comum europeu. Ou seja, a promulgação foi aqui em agosto de 2018, mas em maio de 2018 ela entrou em vigor na Europa. Então, muitos países, muitas empresas da Europa, eles querem saber como que os outros países estão tratando os dados. Então, o Brasil entrou muito tarde nisso. A Argentina tem lei há quase 20 anos, o Uruguai tem há pelo menos uns 15 anos. O Brasil entrou muito tarde, né? Então, quando a gente fala de LGPD, nós estamos muito atrás dessa compliance digital, né? Eu preciso saber, todas as legislações desse tipo, elas falam no controlador e no operador, né? Quem sou eu aqui para falar de lei para advogados, né? Mas só para relembrar um conceito, né? Ela fala do controlador e do operador. Controlador é quem colhe os dados do titular dos dados. Então, quem pediu autorização, quem fez essa coleta. E operador é quem vai fazer algum tipo de tratamento, quem vai fazer algum tipo de operação, né, a pedido do controlador. Aí olha só que interessante, né? Várias empresas lá da Europa, quando contataram aqui as matrizes, as filiais aqui no Brasil, perdão, elas pediram: o filial, por favor, se qualifique, faça uma certificação, por exemplo, ISO 27001, por favor, adeque os seus processos de gestão. Aí eu vou me unir em coro com a doutora Samantha de novo. São processos de gestão adequados para
tratar com dados pessoais. E aí, olha só, existem 3 vieses quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados. Existe um viés jurídico, né, que aí os nossos queridos advogados têm domínio dele. Existe um viés tecnológico, porque de alguma forma eu preciso fazer alguma atualização tecnológica, e existe um viés de processo de gestão. Então, eu vou repetir. Existe um viés jurídico, então adequação de contrato, um contrato com funcionário, contrato com parceiro, contrato com fornecedor. Existe a parte tecnológica, eu vou precisar atualizar um firewall, eu vou precisar fazer um novo controle de senha, eu vou precisar melhorar a criptografia, eu vou precisar fazer coisas técnicas. E existe toda a parte de processos de gestão, ou seja, como eu vou guardar aquele documento, onde eu vou guardar aquele documento, como as pessoas farão determinada atividade. Então, são 3 coisas que precisam atuar de forma conjunta, de uma forma sinérgica, para que a gente atinja os objetivos. Então, isso é muito interessante, não interessa o tamanho da empresa, pode ser um escritório muito pequeno, um escritório muito grande. E olha só, nos escritórios de todos vocês, meus queridos advogados, vocês têm informações assim extremamente importantes relacionadas a dados pessoais, inclusive dados sensíveis, segredos de justiça, etc, etc. Né? E não são só informações que estão em meio digital, informações em meio físico também fazem parte da lei. Então, mesmo um currículo hoje, que ele está deixado em cima da mesa da secretária, ele está sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando eu faço, sei lá, uma seleção para uma secretária, para um estagiário, eu tenho que dizer por quanto tempo eu vou manter aquele currículo, eu vou dizer que eu vou descartar depois aquele currículo de maneira adequada, ou seja, o que eu vou fazer com os dados e por quanto tempo. Então, assim, isso é fundamental, né, quando a gente está falando em Lei Geral de Proteção de Dados. Então, voltando ao que eu estava começando a falar, né, sobre o comportamento de algumas empresas já se adequaram, tem empresas assim trabalhando perfeitamente em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, e tem empresas, acreditem, empresas do ramo de segurança, por exemplo, onde gravam, né, desde impressão digital até dados de face, de rosto, gravam CPF, identidade, etc., que não estão dando a menor importância para o assunto. Então, assim, o cenário dentro do Brasil é muito grande. Então, notem que fazendo uma relação com compliance, vai muito da exigência de quem está cobrando. Então, eu vou dar um exemplo de uma empresa que ela faz folha de pagamento, né? Essa empresa que faz folha de pagamento, por exemplo, ela precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela está, apesar de estar trabalhando para uma outra empresa que é CNPJ, são 2 CNPJ se relacionando, o dado que trafega entre elas é CPF, ou seja, é dado pessoal. Então, ele precisa ser tratado e cuidado dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, sim, tem muitas coisas acontecendo nesse sentido. E eu vou repetir sempre, dentro daquelas 3 abordagens. Abordagem legal, abordagem tecnológica e abordagem de processos de gestão. Né? E aí entra bastante, de uma forma bastante forte agora, uma função, né, chamada DPO, né, o Data Protection Officer, ou na legislação brasileira, o encarregado. E aí é um momento que esses três vieses, aí, o processo de gestão, né, a parte técnica, a parte legal, se misturam bastante, né? Que esse profissional é o profissional que vai ser a ligação com a Agência Nacional de Proteção de Dados, que ela ainda não está funcionando de forma efetiva, e vai ser a conexão também com o cliente. Então,
essa pessoa ou esse serviço, né? Isso tem cara também de serviço, não só de pessoa. Precisa conhecer um pouco da parte jurídica, precisa conhecer um pouco da parte técnica e precisa conhecer um pouco da parte de processo de gestão. Então, eu conheço excelentes advogados que já conhecem da parte técnica, da parte de processo, eu conheço excelentes técnicos, né? Pessoal de TI que conhece tanto da parte jurídica quanto da parte de processo, conheço pessoal de processo que conhece também da parte jurídica. Então, aí é um momento que as três coisas estão convivendo de uma forma muito sinérgica, né? E, assim, o que eu sugiro, né, dentro dos escritórios, né? Primeiro, a gente adora a palavra em inglês, né? Um risk assessment, ou seja, uma análise de risco. Que informações eu tenho, né, dentro aqui do meu escritório, ou seja, que informações que tipo de risco, né? Acho que a palavra-chave, né, dentro de compliance, né, e LGPD, por sua vez, né, compliance digital, é risco. Né? O que eu vou fazer com isso? Qual é o risco jurídico que eu tenho? Qual é o risco técnico que eu tenho? E um plano de resposta a esses incidentes. Ok, eu tenho um risco. E se acontecer? E se um risco desse for realmente se materializar? Né? Treinamento e comunicação, ou seja, as pessoas precisam conhecer, precisam saber o que está acontecendo, precisam saber como se comportar quando acontecer alguma coisa. E a outra palavra-chave é auditoria. Auditoria de e em terceiros. Por quê? Porque você pode ser auditado por um cliente seu, o seu cliente pode saber como é que você está tratando as coisas, e você pode gerar uma auditoria num parceiro seu para saber como é que ele está tratando as coisas. Então, os contadores estão sujeitos à auditoria, porque, poxa, pode estar tratando lá os dados pessoais, empresas que fazem folha de pagamento, isso só falando aqui no nosso âmbito aqui de escritórios. Então, assim, é muita coisa acontecendo, e na engenharia a gente usa um termo, né? A gente fala em bala de prata, né? Bala de prata é uma solução que resolve um monte de problemas. Não existe bala de prata nesse tipo de assunto. Existe uma série de soluções, uma série de implementações que vão ajudar a resolver o problema. Por exemplo, quando você fala em solução de segurança na sua casa, você fecha a janela, você tem grade, você tem chave na porta, você tem a tranca na porta, você mantém o portão fechado, você tem câmera, você tem cachorro, você tem mais uma grade extra, você tem o vigia que fica rodando a sua casa. Ou seja, você tem aí 7, 8 soluções de segurança. Você pode ter o vigia, mas você não vai deixar a porta de trás destrancada ou sem porta, por exemplo. Aqui é a mesma coisa. Quando a gente está falando de segurança da informação, quando a gente está falando de Lei Geral de Proteção de Dados, quando a gente está falando de compliance, existe uma série, né, de medidas que elas precisam ser implementadas em conjunto de forma sinérgica. Então, o que é interessante, né, que eu gostaria de deixar, né, como final aqui da minha conversa. Compliance é uma palavra que ela está desde 2013, né, desde a Lei Geral Anticorrupção brasileira, que ela vem tomando esse corpo muito forte, né, e agora a LGPD, né, em função aí do prazo, até nós temos 2 datas aí, dependendo da aprovação da MP, né, ou vai entrar em agosto agora ou em maio do ano que vem, a gente ainda não sabe o que vai acontecer, né? Mas são coisas que a gente precisa estar muito alerta, e existe uma série de ações que a gente precisa fazer, ações de gestão. Então, eu novamente me uno ao coro da doutora Samantha, falando em gestão. Eu costumo sempre, né, dizer aos meus alunos que a aula tem garantia, né? Então você pode me acessar, né, pelo LinkedIn, pelo Facebook, você pode me acessar aí por várias. Eu também vou colocar aqui meus dados de contato, né? Então o telefone, o e-mail estão aqui na tela. Vocês, por favor, fiquem muito à vontade para me acessar. E eu encerro a minha fala aqui, agradeço novamente pela oportunidade, eu espero que eu tenha sido claro aqui nos meus comentários. Devolvo a palavra, não sei se o Dr. Tarcísio ou o Dr. Flávio. Bom dia, muito obrigado.
Gianfranco, muito obrigado pela sua exposição. Nós, advogados, sempre ficamos preocupados com a nossa lição de casa, quando, na verdade, os nossos clientes vêm perguntar a respeito dessa nova legislação. E foi muito oportuna a sua fala, justamente para que nós estivéssemos atentos a essas questões. Eu tenho aqui alguns questionamentos para os expositores. Eu procurei, dentro do possível, resumir essas questões. Acabei recebendo aí pelo meu WhatsApp pessoal e vou procurar, evidentemente, nós já estamos com o prazo praticamente esgotado, mas eu não gostaria de deixar de colocar, digamos assim, essas reflexões ou esses questionamentos dos nossos participantes. Então, a primeira pergunta que eu vou colocar aqui é para a doutora Samantha, que, de uma forma brilhante, acabou nos explicando que a Controladoria Geral não é apenas e tão somente um acompanhamento processual. A Controladoria ela pode agir de forma proativa, fazendo análise dos dados, trazendo os relatórios, que hoje cada vez mais são exigidos pelos nossos clientes, e, evidentemente, que acaba sendo a inteligência de negócios, como ela bem colocou, justamente para demonstrar aonde o escritório pode ser, aonde ele é eficiente e aonde ele pode melhorar, aonde ele pode trazer melhores soluções. No entanto, alguns participantes ficam muito preocupados com a diminuição do valor dos honorários, né? Justamente levando em consideração o fato de que o mercado tem achatado esses honorários em razão das ferramentas de inteligência artificial, o que faz com que os escritórios, na realidade, tenham que investir mais para que eles possam ser mais competitivos. Como sair dessa, doutora Samantha? Bom, vamos lá. Realmente um desafio responder essa pergunta. De qualquer maneira, a gente já ouviu falar, a gente ouve falar, né, em muitas quase chavões, vamos dizer assim, do marketing jurídico, e que nos conduzem a ideias do tipo, você precisa agregar mais valor à sua advocacia para manter, né, os seus honorários ou até para poder precificá-los melhor e etc. No dia a dia, a gente sabe o quanto isso é assim difícil, justamente pelo cenário todo que nós mostramos. Então, vejam bem, claro que agora a tecnologia, notadamente a inteligência artificial, ainda representam para nós um medo, né? Uma preocupação. Nós ainda desconhecemos, vamos falar a verdade, né? Quais são os efeitos realmente que essa tecnologia trará para a nossa advocacia. De qualquer maneira, em qualquer mercado, qualquer área de atuação, nós entendemos que a tecnologia, quando bem utilizada, junto com uma gestão, ou seja, junto com algo que seja pensado, planejado, monitorado e tal, passam a ser os nossos aliados, os nossos amigos. Passam, na verdade, a nos dar mais força. Então, eu gostaria que vocês vissem a inteligência artificial e outras tecnologias como amigos que podem nos trazer um resultado melhor ainda, tá? Inclusive em termos de valorização dos honorários. Então, o que a gente precisa se dar conta? Algumas coisas que são relativamente óbvias, mas que alguns não querem ver até hoje. Exemplo, alguns escritórios até hoje têm uma advocacia baseada apenas numa advocacia de massa, numa advocacia do copia e cola, de uma advocacia que não vai além, né, para outros tipos de serviços que não serviços que são realmente mais repetitivos, realmente volumosos, que, vejam bem, tem a sua importância, tem a sua necessidade no mercado, não estou aqui de forma alguma julgando nem
diminuindo a importância dessa advocacia. Eu mesma já atuei muito nessa advocacia. O que eu estou querendo dizer é, agora, a partir de agora, nos parece claro, já estava isso claro há algum tempo atrás, que algumas advocacias, como uma de massa muito repetitiva, tendem a ser mais automatizadas. A tecnologia está aí para isso. Né? Eu posso fazer eu tenho nos meus softwares de gestão um gerador de petições. Gente, tem software de gestão no mercado que há mais de 20 anos tem gerador automático de petições. De graça, embutido no teu sistema. Você não sabe, não usa. Mas eu posso lá pôr o meu modelo de petição, seja qual for, seja uma petição simples, seja uma petição complexa, eu coloco lá o modelo, faço um clique em cima lá dos dados da ação ou do cliente, ele autocompleta e ele já me traz uma petição, se não pronta, para alguns tipos de advocacia, quase pronta, semi-pronta, que permite que eu edite e tudo mais. Isso está errado? Não posso usar? Não devo usar? Não, isso está certo. Estou usando a tecnologia em prol de um modelo de petição que eu mesmo fiz, que eu criei lá o meu modelo, a minha tese, e utilizo da tecnologia para gerar uma petição de uma forma mais rápida, mais ágil, inclusive mais padronizada, mantendo a padronização e sem erros, porque justamente estou usando o meu modelo, que já foi conferido, revisado e tal. Então, assim, esse tipo de advocacia, entre alguns outros, é que realmente está ameaçado. Eu gostaria que vocês se atentassem que nós temos um cenário todo mundial que nos conduz a uma advocacia cada vez mais relacional, uma advocacia cada vez mais baseada no que vai além do atendimento de excelência ao cliente, no que vai realmente constituir, travar com o cliente um verdadeiro relacionamento. O relacionamento está baseado muito no quê? No dado, na informação, na transparência, porque tudo isso vai trazer confiança. Então, já existe, é claro, na relação advogado-cliente, uma relação de confiança. Mas para ela continuar existindo e ser fortalecida, eu posso e devo usar mais dos dados e, enfim, relatórios e informação periódica, constante para o meu cliente, sem que ele tenha que pedir, sem que ele tenha que me provocar. Eu vejo isso como uma obrigação do advogado. Então, o que eu digo para vocês? O caminho das pedras busque identificar hoje na tua advocacia o que tem mais aderência a esse futuro, a essa tendência, o que tende a dar certo, o que tende a ser mais sustentável nesse futuro. E busque ir eliminando aquilo que não tende a ser sustentável e usando da tecnologia sempre, em todos os casos. Tá? O que talvez precise, algo que eu imagino que a Lara Selling deve ter falado lá no primeiro dia, é um reposicionamento estratégico da tua advocacia. De repente, a área que você atua, você deva mudar um pouquinho, o teu público-alvo, você deva mudar um pouquinho, a forma como você advoga, você possa mudar um pouquinho. Exemplo, sair um pouco do contencioso e um pouco mais para o consultivo, porque a gente sabe que a tendência do contencioso é baixar, o consultivo é crescer, as formas alternativas de resoluções de conflitos, né? Ir para áreas que estão sendo e serão sempre muito necessárias, como a área médica, né? Como a área de saúde como um todo, entre outras, só estou dando um exemplo. Então, está ligado ao mercado, essa dinâmica dele, as tendências, e reposicionando a tua advocacia, né? E tornando a tua advocacia mais forte, mais robusta, para justamente agregar mais valor e você poder manter uns bons honorários no mercado. Desculpe aí a resposta meio longa, mas é que é difícil responder de uma forma curta, realmente, esse tipo de questionamento. Não, muito obrigado. Mas com isso também, com esse questionamento, nós tivemos a possibilidade de justamente trazer a síntese da sua exposição, o que para nós também é muito importante. Muito obrigado, doutora Samanta. Ao professor Gianfranco, eu gostaria de colocar também, evidentemente, eu tenho aqui várias questões, não vai dar tempo para responder todas, e o que eu fiz é justamente buscar um pouco de cada um desses questionamentos para a gente poder, digamos assim, receber a resposta de quem, na realidade, isso para nós é muito importante, não tem aquela visão talvez tão míope do advogado, né, com relação ao mercado, é um consultor
na realidade, de várias outras áreas, e isso traz uma riqueza muito grande para os escritórios de advocacia. Nós sabemos que alguns clientes exigem atualmente que nós tenhamos o nosso programa de compliance interno, né? Essa é uma exigência que acaba ocorrendo justamente pelo fato de que a contratação, ela, no mínimo, exige uma declaração de que os escritórios estão, né, justamente dentro deste, e que tem, na verdade, um programa. Um passo seguinte a essa exigência, e uma exigência mais atual, ela foi justamente no sentido de que não basta você simplesmente mostrar ou declarar que você tem um programa de compliance. Mais do que isso, de que maneira você, por exemplo, acessa as denúncias, qual é o procedimento, né? Qual é o protocolo que você tem dentro do teu escritório com relação, por exemplo, às questões de corrupção. Não quero fazer aqui nenhuma propaganda, mas recentemente nós tivemos, eu acho que no início deste ano, aquele filme cujo nome é Bombshell em inglês, que justamente tratava da questão de assédio sexual, assédio moral dentro da CNN, né? Praticamente um documentário, mas foi um filme de Hollywood, onde lá a grande fragilidade estava exatamente no número da denúncia, né? Então, nós temos acompanhado que essa tem sido uma preocupação. Os clientes, eles, além, hoje em dia, de exigir que você demonstre, apresente o seu programa de compliance, eles acabam perguntando o que de prático, qual é o seu protocolo com relação às questões que dizem respeito à corrupção, à confidencialidade. E aí, evidentemente, atrelado também a este assunto, vem o próximo questionamento. Como é que nós poderíamos, qual é o papel do seu escritório, de que maneira o seu escritório está preparado para a Lei Geral de Proteção de Dados? Como você faz com relação à confidencialidade? Quais são os seus protocolos na proteção? Eu sei, professor Gianfranco, que é uma questão muito ampla, muito grande, e, evidentemente, nós não queremos aqui todas essas respostas, mas o que nós gostaríamos de receber é justamente um apanhado muito sucinto, muito rápido, a respeito desses temas que têm, na verdade, trazido de uma forma assim, um desespero, às vezes, ou pelo menos, né, acaba sendo uma grande preocupação das sociedades de advogados. Tem umas 15 perguntas aí nessa pergunta, vamos ver como é que eu respondo isso. A primeira, se for ver a lei brasileira anticorrupção, o que ela pede? Ela pede basicamente isso que o doutor Tarcísio acabou de falar. Ela pede um guia, ela pede um manual de procedimento. Mas vamos lá. A gente vê isso, né, em vários clientes, em vários lugares. O guia existe, mas e legal, estamos seguindo o guia, né? Acho que aí mora o grande problema e remete a uma parte da minha fala que foi no seguinte sentido: as pessoas são o maior risco de qualquer projeto que a gente vai implantar. Então, vamos tentar seccionar para responder. Nós já tivemos em visitas, por exemplo, algumas empresas que eu preciso obter a ISO 37001, né, que é essa ISO de compliance, ISO anti-suborno, porque eu quero fornecer para determinado cliente, ele me solicitou isso. Ok, começamos a conversar e, puxa vida, da onde que vem a peça de manutenção do seu equipamento? O dono da empresa, eu não tenho a menor ideia e não tenho interesse em saber de onde vem a peça para a manutenção do meu equipamento. Então, eu olho para ele e digo, olha, o senhor não pode ter uma ISO anti-suborno. Se o senhor não controla a cadeia de suprimento, o senhor não pode ter uma ISO anti-suborno. Então, olha só, aí entra, né? Se ele não quer saber de onde vem, pode vir do Robalto, pode vir, né, de qualquer lugar a peça, que ele vai colocar dentro do equipamento dele. Então, aí começam algumas coisas culturais, né? Se ele não tem esse controle de onde está vindo a peça, ele não está ligando para um monte de outros aspectos. E isso é extremamente comum
em diversas empresas nesse nosso Brasil afora. Aí entra, né, será que só o fato de ter um guia, será que esse guia realmente ele garante? Não, não garante. Eu preciso auditar, eu preciso entender se o que está lá no guia, né, ele está sendo realizado. A doutora Samantha falou na ISO 9001. Né? A ISO 9001 foi criada em 1987. Eu nem era nascido em 1987. Né? Tô brincando. Mas lá em 87, a ISO 9001 ela foi criada para produto, não para serviço. Hoje ela já é usada para serviço. Ela teve uma revisão muito forte em 2008, teve uma outra em 2013, ou seja, ela foi revisada, hoje ela é usada para produto. Lá em 2007, você conseguiria certificar um colete salva-vida de chumbo, né, na ISO 2001. Ou seja, se a variação de peso, né, fosse tantos por cento, se a variação da largura do strap fosse tanto, você certificaria. Só que o objetivo do colete salva-vida de chumbo não te salvaria, ele não te faria flutuar. Né? Isso não pode mais acontecer hoje. Isso não acontece mais hoje com o sistema de gestão ISO. Então, aí entra a palavra evidência, entra a palavra auditoria. Né? Eu tinha comentado antes que eu vou auditar e ser auditado. Então, eu vou sofrer uma auditoria bidirecional. Vão auditar a mim e eu vou auditar as pessoas da minha cadeia. Então, para responder a primeira parte da pergunta, eu preciso gerar evidências. Então, alguém dizer, por exemplo, eu vou colocar um manual de compliance, em 45 dias eu coloco isso na sua empresa. Isso é insanidade, não existe. Né? O maior tempo é justamente eu fazer com que aquelas pessoas se acostumem, mudem hábitos, mudem uma série de coisas. Eu vou demorar 6 meses para fazer isso. Né? Então, eu preciso 6, 8, 10, 12 meses para fazer isso, né? essa implantação. Né? Então, sempre que eu falar em implantar uma norma, por exemplo, eu preciso ter o tempo, a gente chama de fazer o sistema rodar. Eu preciso que as pessoas se adequem àquele sistema e que as pessoas vejam o valor naquilo. Ou seja, elas entendam que aquilo vai agregar valor à visão, ao que a empresa tá desejando ser quando ela crescer. Aí eu faço de novo coro as palavras da doutora Samantha, que é gestão. Eu preciso adequar tudo isso à gestão. Eu preciso mostrar que eu vou atender mais clientes, que eu vou ser mais competitivo, que eu vou ter um diferencial no mercado, que isso vai garantir a perenidade da minha companhia. Então, eu preciso trazer todas essas coisas, né, em cima da mesa e mostrar para os envolvidos, né, a gente usa um nome bonito em inglês, os stakeholders, né, eu preciso mostrar para essas pessoas por que aquilo vai ser interessante. O que a gente faz? O que a Intedia faz? A Intedia faz implantação dessas normas. Nós fazemos treinamento nessas normas. Nós fazemos auditorias em cima dessas normas. Né? E aí, dentro da LGPD, né? Dentro da LGPD, a mesma função. Eu só não entendi a segunda parte da sua pergunta, seria no que a gente consegue fazer. A gente consegue fazer tanto na ISO 27001, que é uma ISO feita, ela entrega um sistema de gestão de segurança da informação. Né? Toda ISO ela entrega um sistema de gestão. A 9000 entrega um sistema de gestão de qualidade, 14000 entrega um sistema de gestão de meio ambiente, 27000 entrega um sistema de gestão de segurança da informação, 27701 entrega um sistema de gestão de dados pessoais. Né? Nós temos outros produtos só para LGPD, sem envolver norma. Né? Então, é treinamento para o pessoal, fazer a máquina rodar nesse sentido, né, envolvendo. E aí sim, entrou a parte jurídica, nós vamos fazendo. Nós temos um parceiro, vários parceiros, vários escritórios parceiros. Vem cá, você vai fazer a parte jurídica, vai fazer a parte de contrato. Por que a parte jurídica é muito importante? Por isso que é interessante que todos os advogados aqui fiquem muito alertas para a parte jurídica, porque precisa, no mínimo, haver uma revisão de contrato de trabalho. Né? A gente fala muito de um caso, de um vazamento que teve numa fábrica da Coca-Cola no final de 2018. Né? O cidadão da TI foi demitido, levou embora, né, no casaco meia dúzia de HDs, dados de 8.000 funcionários. Ele abriu conta em banco, abriu cartão de crédito, ele fez um horror. Aí a ação, né, isso é um problema aqui no Brasil ainda, porque a NPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela está formada, mas ela não foi populada. Então a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Lá na GDPR, por exemplo, pequenas e médias empresas estão fora da GDPR. Aqui no Brasil a gente não sabe o que vai acontecer. É provável que,
siga o mesmo caminho da GDPR. Mas a gente não sabe, a agência não está popular, não foi regulado ainda esse pedaço, né? Mas voltando ao que eu estava falando, né? A empresa Coca-Cola lá sofreu a ação, né? Então, Coca-Cola, o que você tem aí? Ah, eu não tenho nada. Ok, vai responder, né? Aí, o que você tem? Não, eu tenho uma ISO 27001, o mundo inteiro usa, é a melhor prática, tá? Lá no contrato de trabalho do cidadão está inclusive escrito assim, olha, você não pode levar o HD para casa, não pode abrir conta em banco, não pode... Eu estou sendo didático, né? Mas está escrito assim, não posso fazer mau uso das informações a que eu tenho acesso, etc. Opa, aquilo já causa, né? Isso a gente conhece da GDPR, né? Já causa uma atenuação na sanção. Por quê? Porque eu tenho aqui, invadiram a NASA, invadiram a Sony, ou seja, a invasão acontece, né? Não é uma norma que vai blindar, mas foi invadido e tem uma norma, eu consigo comprovar, eu fiz o que há de melhor no mundo para me proteger. Então, a sanção ela é diminuída, ou seja, isso é uma mitigação de risco jurídico efetiva. Né? Isso a gente tem vários históricos relacionados com a GDPR, né, europeia e a LLPD espanhola. Isso é possível de fazer. Então, é interessante que os queridos advogados notem que isso é um nicho de mercado também, trabalhar com essa parte jurídica. Acho que eu me estendi nesse pedaço. Eu acho que eu acabei respondendo, né, doutor Tarcísio? Não sei se eu... Sem dúvida, sem dúvida. Nós, infelizmente, estamos aí com o nosso tempo esgotadíssimo. Eu gostaria de agradecer a pergunta aí do nosso colega Rodrigo Casagrande, perguntando se existe uma certificação para compliance sanitário na volta das atividades. Mas o que eu queria já adiantar, Rodrigo, que nós vamos nas próximas semanas, eu gostaria que se segurasse essa pergunta, fazer exatamente uma live, ou, na verdade, uma mesa virtual a respeito do tema do direito de saúde na pandemia. E a gente vai tratar desse assunto com bastante profundidade. Mas, sem mais delongas, eu gostaria agora de que a doutora Samantha me desse um número. Nós temos aqui participantes, né? E eu gostaria que a senhora me desse um determinado número para que nós pudéssemos fazer um sorteio. Trata-se de um curso da ESA a respeito de precificação de honorários, que é uma matéria muito importante para qualquer escritório de advocacia. Então, nós já fizemos aqui um pré-sorteio para que não tivesse problemas e ficou entre o número 1 e 30. Então, se a senhora puder, por gentileza, nos indicar um número, eu agradeço. Número 19. Número 19. Então, eu peço ao Ricardo que entre em contato com o nosso participante que foi aí. E se nós tivermos o nome até o final aqui na nossa apresentação, a gente pode colocar, inclusive, no ar. Mas agora, eu gostaria de chamar o Dr. Flávio Prado, que é diretor do Centro de Estudos de Sociedades de Advogados do Paraná, membro do Instituto dos Advogados do Paraná e é o fiel escudeiro da doutora Maria Amélia dentro das sociedades de advogados da Ordem. Né? Ele participa, desde que eu me conheço por gente, da Comissão de Sociedades de Advogados, muito entende, muito tem trabalhado, e nada melhor do que o Flávio para fazer o encerramento do nosso seminário. Doutor Flávio, com a palavra. Obrigado, doutor Tarcísio. Bom dia, Gianfranco. Bom dia, Samantha. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Como vice-presidente da Comissão de Sociedade de Advogados, tive a honra de ser convidado para fazer o encerramento do nosso seminário virtual. Gostaria de começar manifestando a minha enorme satisfação por ter acompanhado o grande sucesso que foi o nosso seminário, ministrado por palestrantes de reconhecido talento e sucesso profissional, todos engajados nesse belo projeto de divulgar a governança corporativa aos advogados e às sociedades de advogados. Esse seminário, como já foi anteriormente comentado pelo Dr. Tarcísio, foi organizado como uma das etapas do projeto de apoio da OAB Paraná ao Pacto Global da ONU. A OAB Paraná, ciente do seu relevante papel na sociedade, foi a primeira seccional a aderir à Rede Brasil do Pacto Global.
tendo como compromisso adotar em suas práticas os seus 10 princípios e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, da Agenda 2030 da ONU, proporcionando o desenvolvimento social, econômico e ambiental. Desde então, vem buscando a conscientização e o engajamento de toda a advocacia e da sociedade em geral, fomentando a cultura do desenvolvimento de boas práticas, tendo inclusive criado a Comissão do Pacto Global. Esta comissão, presidida pela doutora Jaqueline Lobo, é a responsável pela articulação entre a OAB Paraná e os compromissos assumidos perante a ONU, e tem o papel de divulgar e engajar os advogados com relação a essas iniciativas globais. Para reforçar o compromisso assumido, o presidente da OAB Paraná, Dr. Cássio Lisandro Teles, convocou todas as comissões da seccional e as subseções do Paraná a participarem ativamente com a elaboração de projetos voltados à implementação dos 17 ODS da Agenda 2030. E uma parte do projeto da Comissão de Sociedade de Advogados foi essa de difundir, por meio de um seminário virtual, o conhecimento e a importância da governança corporativa aos advogados e sociedade de advogados. Para encerrar, queria agradecer não só aos apresentadores e debatedores que participaram diretamente do nosso seminário, Dr. Assis Gonçalves, doutora Cristiane Minhoto, doutora Heloísa Guarita, professor Rodrigo Casagrande, doutora Lara Sellen, doutora Samantha Albini, professor Gianfranco Mancinelli e doutor Tarcísio Kretz, mas também, de forma muito especial, a nossa presidente Maria Amélia, que tem conduzido com maestria a nossa comissão, tal como fez em relação a esse seminário virtual. Ao nosso colega Marcos Leandro Pereira, que foi quem nos trouxe a sugestão do tema e foi também o nosso mentor do projeto, e a doutora Adriana Dávila, presidente da ESA, que tanto apoio nos deu durante a fase de preparação e execução desse seminário virtual. Fico muito feliz por ter participado desse belo projeto e reitero os meus cumprimentos ao nosso presidente, Dr. Cássio Lisandro Teles, por tamanho apoio ao firme compromisso ao Pacto Global da ONU, e também à Comissão do Pacto Global, na pessoa da doutora Jaqueline, que vem fazendo um trabalho encantador. Um bom dia e muito obrigado a todos que puderam participar, não só do evento desta manhã, como também dos anteriores que fizemos. Encerro assim, em nome da Comissão de Sociedade de Advogados, o nosso evento de hoje e o seminário virtual. Obrigado, doutor Flávio. Gostaria de me despedir de todos e dar a notícia de que o felizardo foi o doutor Carlos Magno Bittencourt, e acabou aí sendo o beneficiário desse curso por ordem e graça da doutora Samantha. Professor Gianfranco, muito obrigado. Professora Samantha, doutor Flávio Prado, muito obrigado pela sua participação e uma boa semana.